Olá, eu me chamo Anne Rodrigues, sou estudante de Pedagogia e Licenciatura pela Faculdade Unifax, na modalidade EAD, e estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, sobre gestão escolar, esse assunto é para a conclusão, do meu estágio da etapa 3, o estágio 3, para a minha formação. E aí, o que foi informado para a gente abordar, o que foi passado para a gente abordar nesse semestre, é a questão da gestão escolar, como que se deu a gestão escolar, como é que se dá a gestão escolar nesse período, de pandemia, da situação que estamos vivendo de saúde pública. E eu andei, pesquisei sobre o assunto, um assunto riquíssimo, super importante. Como fazer a gestão de uma escola sem alunos, fechada por conta da pandemia. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? Como será planejado o retorno das aulas? Como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará? Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? E são muitos os questionamentos, E a gente percebe que a cada dia que passa, nós como pedagogos, profissionais da educação, temos que desempenhar e nos esforçarmos mais para estar frente às divergências, às adversidades, que são impostas tanto da natureza quanto do Estado, das políticas públicas, e vimos, o quanto fomos prejudicados, o quanto a educação foi prejudicada, esse período aí de pandemia. E hoje nós ainda, estamos em novembro de 2021 e ainda não está 100% das escolas com suas aulas presenciais. E isso e outras estão. Então nós podemos perceber que ainda tem uma demanda, que precisa ser avaliado, estudado, como que vai ocorrer esse retorno, as condições, para cada instituição voltar às suas atividades normais, Eu estava dando uma lida nos livros muito importantes que falam, sobre essa questão de gestão, gestão escolar. Um dos livros muito importantes, para o gestor de uma escola, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, É um livro muito importante, conteúdos excelentes, modernos, Eu vou aqui deixar um trecho desse livro, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, de Thelma e Ana, Ana Chances, que fala a respeito da compreensão do processo da aprendizagem, Porque o gestor ele está na frente de todo o planejamento escolar, de todo o corpo docente, as metodologias, as dinâmicas, o espaço físico, tudo engloba a gestão escolar. Quem são os gestores escolares? Os coordenadores, a direção, e que trazem essa linha de onde os professores irão trilhar, digamos assim.
E o gestor, ele tem o papel de estar acompanhando, né? É um dos livros que fala que o planejamento estratégico. E tem um outro livro também que eu quero deixar aqui, é o Avaliar para Promover. Então, tem vários livros, a literatura abrange um leque enorme de livros para essa área, né, de atuação da gestão escolar. E esse livro aqui, O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, ele destaca, né, como ocorreu o processo de aprendizagem, né? Então, dentro do que eu pude abordar junto com as gestoras, né? Os gestores das escolas, das instituições, tanto particular, né, quanto pública, de ensino público, é importante como ocorreu o processo de aprendizagem, né? Para que ocorra o processo de aprendizagem, o professor deve compreender o caminho da aprendizagem do aluno, né? Dessa forma, quando se compreende o processo de aprendizagem, são propostas medidas de ensino que contemplem a necessidade do aluno. Outro fator, né, que a autora aborda em seu livro é a importância do educador em criar situações desafiadoras que estejam ao alcance do educando, possibilitando ampliar seus conhecimentos de forma construtiva, né? E esse posicionamento ele tem que estar no crivo do corpo docente, da gestão escolar, né? É um elo, como é que eu posso usar um termo? É um ciclo, né? A gestão escolar com a coordenação e o professor, né? O profissional da educação. É uma união, é um grupo, né? Onde a gestão da escola está à frente, né? As medidas, falando sobre esse processo de aprendizagem, sobre as medidas desafiadoras para os alunos, né, dentre outras. É muito importante, muito importante. Aí eu trago também aqui o livro Planejamento Estratégico na Prática, né, que assim... muitos profissionais dessa área de gestão têm, né, que desenvolver isso, né, a estratégia da prática, né, sair da teoria e colocar em prática, que na teoria muitos projetos são incríveis, mas na prática não funciona de tal forma. Mas por que não funciona? Tem todo um sistema, né? Tem que saber a questão de condições, né, da escola, condição dos professores, né, para aplicar, né, tais métodos, né? Como a escola hoje ela se é estruturada, né? Porque o planejamento ele tem que partir do que se tem, né, para usar, e partindo da evolução, de uma evolução, né, digamos assim. Aí depende também de custos, né, de investimentos, né, de uma atenção maior no caso de escolas públicas, né, que dependem de verbas públicas, e no âmbito do particular, né, também tem que ter em algumas, né, situações o investimento financeiro para tais práticas, né? E o livro, né, no livro Planejamento Estratégico na Prática, os autores trazem como novidade um capítulo específico
para a avaliação do ambiente no planejamento estratégico. Apresentam também o modelo das 5 forças competitivas de Porter, o Balanced Scorecard, a discussão da relação entre a missão do negócio e a vocação do proprietário, além de trazer particularidades do planejamento estratégico para diferentes tipos de organização, inclusive para microempresas, ONGs e negócios sociais. É muito bom mesmo esse livro. Também é um dos livros mais assim, indicados para a gestão escolar. Um outro livro também da gestão escolar que me chamou bastante a atenção, eu até coloquei também no meu plano, é o livro Gestão Educacional, uma questão paradigmática, Eu vou aqui abordar aqui um pouco da autora, que é Heloísa Luque, é doutora em educação, formada pela Universidade de Colômbia, localizada em Nova York. Possui também curso de pós-doutorado em pesquisa e ensino superior. Atualmente ocupa o cargo de diretora educacional do CEDNEB, Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, CEDAB, e onde atua como conferencista, consultora e professora em cursos que formam profissionais de educação para o Sistema Municipal e Estadual de Ensino. Seu foco de pesquisa é a gestão, planejamento e avaliação do ensino. É um livro maravilhoso. Ele fala, traz ali linhas, como ser um gestor, como agir como gestor, as dificuldades que um gestor vai encontrar. É muito interessante, Nesse livro, a autora mostra como a gestão escolar é complexa e o quanto é pouco discutida pelos profissionais de educação. A autora traz discussões sobre a falta de profissionais qualificados nas redes de ensino. É o que eu falei, lá na frente, e o que gestores me falaram também, a questão, da qualificação, dos professores, e a questão de políticas públicas, para que esse profissional ele galgue, mais conteúdos, mais conhecimentos. E a gente sabe que o aprendizado ele não se estagna, A aprendizagem ela é constante, É assim, a cada caminho, a cada tempo vai se desenvolvendo. Tem que se evoluir, se avançar um pouco mais, trazer mais, se abrir mais para os novos horizontes, Então a autora ela traz isso aqui, fala nos profissionais qualificados nas redes de ensino e relata casos sobre gestão e administração educacional. A sua proposta é fazer um elo entre as pessoas e a escola e promover avanços na área da educação. A princípio, a autora fala sobre a gestão com foco na qualidade de ensino, buscando nos mostrar a diferença entre administração e gestão escolar. Após mostrar essas diferenças, a autora faz uma análise da situação precária da educação, em que limites são constantemente impostos,
A autora critica essa postura e afirma que esses limites precisam ser superados. Segundo ela, esses limites devem ser substituídos por um conceito maior, que englobe todas as demandas que os processos educacionais exigem, né? Então, há uma diferença entre administrador, né, a administração e a gestão escolar. Embora pareçam muito iguais, quando a gente fala em gestão e administração, porque o gestor, né, ele está ali gerindo, né, ele está à frente e diretamente administrando, né? O administrador, eu acho que é aquela coisa mais ali, administrar, né? Algo mais limitado, que eu pude entender. O livro faz parte do caderno de gestão, né? E é voltada para o gestor escolar, voltado para o gestor escolar que deseja refletir sobre a sua prática diária. Também é indicado para profissionais na área da educação que têm o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre gestão escolar e aumentar sua competência profissional. Como conta com relatos da própria autora, é uma excelente fonte de aprendizagem, com experiências reais e variadas. Então, assim, é um manualzinho, um manual lindo e importante, né? Que todo gestor ele deve ter. E vamos lá falar agora sobre a questão do processo, né? Como fazer a gestão da escola sem alunos, escola fechada por conta da pandemia, né? Como fazer? A princípio foi criado foi um choque, né? As pessoas ficaram restritas em suas casas, em isolamento social, né? Para que não se contaminasse com o vírus, o Covid-19, a doença, né? O vírus, o Covid-19, e não foi pensado, né, acerca da educação, né? O que mais pesou naquele momento foi a questão econômica, né? Como que os pais de família iriam sustentar seus filhos sem trabalho, né? Como também iria sustentar doente, né? Muitos vieram a óbito. E naquele primeiro momento não se pensou na educação, né? Não se pensou. O que mais, segundo, né, gestores, o que mais pesou naquele momento foi a questão do isolamento e a condição financeira de sustento, né? Então, os impactos na gestão escolar no período do isolamento social foi tentar encontrar soluções, estratégias para que os professores não fossem desligados das suas atividades, né? E também ficassem em isolamento, né? Para não se contaminar, uma questão de saúde pública, uma questão de cuidado, né? De amor à vida. Então não tinha naquele momento o primeiro momento foi se cuidar, né? Cuidar de todos isoladinhos dentro de suas casas, para não se contaminar. As medidas que a escola desenvolveu para atender os alunos nas redes particulares, né? Na rede particular, a estratégia foi o acompanhamento online, no acompanhamento em salas de aula virtual, né? Onde os alunos, que se pôde observar que alunos de escolas da rede particular possuíam, né, acesso, um mínimo de acesso
a aula virtual. Tanto os profissionais da educação particular também tiveram recurso para dar aula de modo remoto, né? E assim foi feito. Na rede pública teve um impasse, né? Isso eu estou falando já depois de muitos estudos e de muita avaliação, né, de reuniões, para saber como que ia fazer para continuar o ano nessa distância, nesse isolamento, de uma forma EAD, né, de um estudo à distância. E na escola pública, o impasse foi a condição dada ao professor, à instituição pública e a condição dada ao aluno da rede pública. Porque a internet, né, o aparelho para se conectar à internet, né, então não foi só a questão da internet em si, da aula em si, né? Digamos assim, o professor tinha, ele tinha a boa intenção de dar a aula, mas ele também não tinha recurso, nem ele tinha recurso para dar aula, nem o aluno recurso para receber as aulas,